Bom, falando em coisa boa, vamos falar de futebol, vamos falar de esporte, vamos falar de gols, né? Então, antes disso, vamos chamar ele, Thiago Batista, nosso comentarista aqui do Litoral Urgente, que vai falar aí sobre a rodada do Campeonato Brasileiro de ontem. Vamos ver os gols de ontem? Nos acréscimos da primeira etapa, Arrascaeta cruzou e Dedé fez 1-0 para a Raposa. No segundo tempo, foi a vez do próprio Arrascaeta balançar as redes. Cruzeiro 2, Sport 0. Foi o Furacão quem saiu na frente no duelo dos Atléticos com Pablo de cabeça. A igualdade veio na segunda etapa, também de cabeça, a Bremer estufou as redes. Após um rápido contra-ataque do time de Minas, Santos cortou mal e Roger Guedes garantiu os 3 pontos para o Alvinegro. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 2. Edgar Júnior converteu penalidade máxima e abriu o placar para o tricolor da Boa Terra. Santiago Trellis pegou de primeira e igualou. Edgar Júnior fez mais um. E nos acréscimos, Shailon acertou esse chutaço e deu números finais ao placar. Bahia 2, São Paulo também 2. Na Arena Condá, aos 23 do primeiro tempo, Apodi cruzou e Canteiros fez o primeiro da Chape. Aos 4 do segundo tempo, Guerreiro empatou. Guilherme de pênalti colocou o Verdão Catarinense à frente mais uma vez. O xodó do Mengão, Vinícius Júnior, saiu do banco para empatar. Mas aos 46, Leandro Pereira fez mais um para os donos da casa. Chapecoense 3, Flamengo 2. A defesa do Vascão falhou feio e a bola sobrou para André Lima fazer o primeiro desse domingo em São Januário. De pênalti, Iago Pikachu igualou. O Leão da Barra passou a atuar no contra-ataque e aos 26 da etapa final voltou a ficar à frente com Lucas Fernandes. 5 minutos depois, o Erley fez contra. Aos 38, o André Rios descontou para os mandantes. Vasco 2, Vitória 3. No derby paulista, Maicon foi até a linha de fundo, cruzou rasteiro e a bola sobrou para Rodriguinho decretar a vitória dos donos da casa. Corinthians 1, Palmeiras 0. Na Vila Belmiro, gols apenas no segundo tempo. Com 2 minutos, Rodrigo fez o primeiro. Gabigol justificou o apelido e fez mais um. O terceiro foi do próprio Gabigol. Silvinho descontou para o tricolor paranaense. Santos 3, Paraná 1. Esses foram os gols da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Thiago Batista, o que você destaca? Claro que como corintiano você vai destacar a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras ontem, né? Boa noite ao seu, boa noite a todos os telespectadores do programa Litoral Urgente. Foi uma grande vitória, né? Num clássico ontem, o Palmeiras praticou um jogo muito estudado na primeira etapa e o segundo tempo o Corinthians conseguiu fazer o gol, conseguiu ir para cima, numa jogada individual. O gol saiu no primeiro tempo, né? Uma jogada individual do Pedrinho, ali deixando 2 marcadores, arrebentou com a defesa do Palmeiras. O Flamengo, até então líder do campeonato, mas eu acho que o meu destaque mesmo da rodada foi o Atlético Mineiro, que está bem ali, conseguiu encostar nos líderes, já lidera a competição lá do Flamengo e Corinthians, vencendo o Atlético Paranaense na Baixada, a segunda derrota consecutiva do Fernando Diniz em casa. Vamos voltar ao jogo do Flamengo e Chapecoense. Chapecoense venceu por 3-2 e o Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo onde o líder do campeonato pode perder para um que está na zona do rebaixamento, como foi o caso ontem Chapecoense e Flamengo. Né? O equilíbrio, né? O fator Arena Condá também para a Chapecoense ajuda bastante, né? Ontem a Chape também precisava desse resultado, o Gilson Kleina muito pressionado também, conseguiu, tá certo que o Flamengo jogou com alguns jogadores ali, alternou a sua equipe, voltou a fazer gol o Guerreiro depois de tanto tempo, recebeu uma notícia boa o Guerreiro no domingo e uma péssima hoje, né? Vinícius Júnior também deixou sua marca. Péssima hoje é que o Guerreiro está fora da Copa, pegou 14 meses de suspensão e, portanto, não pode disputar a Copa pelo Peru. Né? Falta 8 meses ainda a se cumprir, então ele assim, né? O seu, infelizmente, as regras foram feitas para ser cumpridas e o Guerreiro caiu no teste, caiu na contraprova também. E outra observação, a falha do goleiro César nos 2 gols da equipe da Chapecoense, né? Tanto no primeiro como no terceiro. Agora, daqui a pouco, às 8 horas da noite, joga no Engenhão Botafogo e Fluminense. E América, Mineiro e Ceará. Encerrando a rodada. Né? Justamente, fecha a rodada, essas 2 partidas, ainda vai ficar Santos e Vasco, uma partida atrasada só para depois da Copa do Mundo. Bom, e o técnico Tite divulgou agora à tarde a lista dos jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo 2018. Confira isso na reportagem do Michel Moreira. Alisson, Ederson, Cássio, Danilo, Fagner, Marcelo, Felipe Luiz, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Jeromel, Casimiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Fred, Felipe Coutinho, William, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus,
Roberto Firmino e Taison. É para este grupo de 23 jogadores que o brasileiro terá que torcer. É por eles que os dedos estarão cruzados e as orações feitas entre 14 de junho e 15 de julho. São os nomes deles que serão estampados nas camisas dos mais fanáticos. São eles os escolhidos por Tite para tentarem o hexacampeonato na Copa do Mundo na Rússia. O técnico Tite anunciou a lista dos convocados pouco depois das 14 horas na sede da CBF no Rio de Janeiro. Com o auditório lotado e com jornalistas aos montes para o lado de fora, ele saciou a curiosidade de milhões de pessoas. E olha, sem nenhuma grande surpresa. Todos os 23 convocados estão entre os 64 que já foram chamados por Tite desde agosto de 2016, tempo de sua passagem pela seleção. Apenas 6 são remanescentes da última Copa, marcada pelo 7-1 diante da Alemanha. Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, Willian e Neymar. Tite também explicou que a lista com 35 nomes foi enviada à FIFA, mas não revelou os outros jogadores. Essa outra lista já está feita, dessa segunda parte. A lista final, um pouquinho antes da gente entrar, o Vini faz um resumo daquilo que possa acontecer. Isso é normal, natural, profissional, da qualidade dele. E uma das questões ele colocou para mim a respeito de nós termos essa conversa, dessa possibilidade de lista e quando ela estaria fechada. E aí eu disse para ele o seguinte, ela está se fechando agora porque a última informação a respeito do último atleta para ver qual é que era a sua real situação em função dele ter jogado, foi com o doutor Rodrigo, era 1h15, 1h30? 1h30. Aí foi a hora que foi fechado. 3 convocados vão se apresentar à seleção brasileira no dia 28 de maio em Londres. O lateral esquerdo Marcelo e o volante Casemiro do Real Madrid e o atacante Firmino do Liverpool, que disputarão a final da Liga dos Campeões no dia 26 em Kiev. O restante do grupo começará a trabalhar já na próxima segunda-feira, dia 21, na Granja Comari em Teresópolis. No dia 27, todos viajam a Londres para mais uma etapa de treinamentos, que terá um amistoso contra a Croácia no dia 3 em Liverpool, e encerrada com outro jogo preparatório diante da Áustria em Viena no dia 10. A seleção chegará em Sochi, cidade russa que hospedará a delegação na noite do dia 10. O primeiro treino no país da Copa será no dia 11. E dia 15 a equipe viaja a Rostov-on-Don, palco da estreia no Mundial, no dia 17 às 15 horas, contra a Suíça. Bom, a reportagem está bem informativa do Michel Moreira, mas está de volta aí a geração do 7-1. Isso é bom ou é ruim? Esse pessoal está com mais experiência agora para ganhar a Copa ou aquele fantasma do 7-1 pode vir à cabeça desses jogadores agora em 2018? São 6 jogadores, né? Eu até destaco a matéria do Michel, sabe por quê? Eu acho assim, o que nós cobramos na escalação de hoje? O Arthur no lugar do Fred, até porque, poxa, o Arthur é um cara que vai jogar a próxima Copa do Mundo. Nós vamos falar escalação por escalação. Nesse nível. Só a pergunta é se a geração do 7-1 eles estão mais experientes, isso pode ser bom na Copa de 2018 ou o fantasma pode voltar à cabeça? Paulinho merecia ir novamente, Neymar, o Willian está em alto nível. Eu acho que esse 7-1 temos que deixar de lado, passou, não vai acontecer nunca mais. E do Davi Luiz a gente está livre, né? Com certeza, pelo menos isso. E do Dante também, né? Também. Vamos falar, dos goleiros. Os 3 goleiros, era aquilo que era esperado. O Tite já vinha indicando isso. Eu não gosto do Alisson, né? mas era aquilo que era esperado. O Alisson, que inicia como titular, o Cássio do Corinthians em boa forma e o Henderson. Que vem bem no Manchester City. Que vem muito bem lá, um goleiro jovem, mas muito promissor. Lateral direito é um problema, porque aquele que era o titular absoluto machucou-se, não vamos contar com ele na Rússia. Vai ficar no começo Danilo ou Fagner, lateral direito? Eu acho que, para mim, deveria ser o Fagner, mas eu tenho certeza que o Tite vai apostar no Danilo. Eu, na minha opinião, nem levaria o Danilo. O Danilo jogou o Campeonato Inglês como terceiro zagueiro, volante, algumas vezes como lateral direito, eu teria levado Rafinha e Fagner. Aí haveria uma disputa entre os dois. Eu colocaria o Fagner, mas acho que o Tite vai optar pelo Danilo. Na zaga, a boa notícia é o Jeromel, todo mundo está torcendo para ele, o guri está comendo a bola, o zagueiro do Grêmio, é um dos 4 zagueiros convocados. O resto já estavam convocados nas outras convocações também. Lateral esquerda sem qualquer Mas novidade. A dúvida que ele tinha, que ele citou ali na coletiva, era do Alexandre e do Felipe Luiz. Essa que o médico ligou era o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Bom, no meio de campo aí a gente vê a presença de um tal de Fred, que não é o Fred centroavante, um tal de Fred, porque o brasileiro não conhece esse Fred do meio de campo. Eu mesmo, que conheço bastante informação sobre futebol,
futebol, conheço muito pouco desse jogador. Mas tá lá, tá convocado, o Tite brilha os olhos por ele. E o Arthur, que é uma grande, não é nem promessa, é uma realidade já do futebol brasileiro, comendo a bola no Grêmio, ficou de fora. É, lamentável. O Fred, que está se encaminhando uma venda, é do Shakhtar Donetsk, parece que para ir para a seleção brasileira tem que passar pelo Shakhtar, assim como já foi o Bernard. E o Fred está sendo negociado com o futebol inglês agora, né? Eu confesso para ti que também gostaria muito de ver o Arthur, porque é um jogador de qualidade. O Tite falou que a opção foi por causa da recomposição. Eu não acredito no Tite. Eu acho que o Arthur chega bem na frente e também faz a recomposição numa velocidade muito boa. Exemplo disso é o seu futebol no Grêmio hoje em dia. Para encerrar, os atacantes aqueles esperados, só que vem um tal de Tyson, né? Que jogou no Internacional, não sei o quê, e ele abre mão do Luan, que é talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Jonas, passado, William José. Jonas e tal. Bom, todo mundo sempre questiona uma ou outra convocação, mas no geral era aquilo que era esperado, né? Essa convocação do Tite. Mas o que fica marcado é o seguinte, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, é a primeira que tira o valor, que desvaloriza o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro em si jogado aqui no Brasil. Só 2 jogadores que jogam em times brasileiros foram convocados. 2 ou 3, né? 3. Cássio, Jeromel e Cássio, Fagner. Jeromel e Fagner. E desses 3, inicialmente não tem nenhum que seja titular da seleção. Essa é a seleção brasileira que eu posso dizer, a seleção estrangeira brasileira, porque joga lá longe do torcedor, porque o jogador que joga aqui perto do torcedor não tem chance na seleção. Não tem muito o que falar de uma entidade como a CBF, que os 3 últimos presidentes, 2 estão na cadeia e um não pode viajar, que até saiu. Agora colocaram um fantoche no lugar dele. Então, infelizmente, o futebol brasileiro é dirigido por esse tipo de pessoas. E recentemente, o filho do Zé Perrella, que é deputado estadual, e o filho do Sarney ganharam o direito de ser vice-presidentes da CBF. O que você vai cobrar da CBF? Infelizmente nós vivemos assim, né? E eu acho também o seguinte, o Tite tem alcançado grandes resultados, é um grande técnico de futebol, mas precisa falar menos um pouco, né? Ele que falava muito do Filipão, fala muito, quem está falando muito agora é o Tite. E outra coisa, né, o seu Brasil e França, Brasil e Alemanha, o Tite vai olhar para o seu banco de suplentes, será que o Tyson vai fazer a diferença? Eu acho que não. É a hora que ele vai repensar essa convocação. Mas que tudo dê certo e o Brasil, enfim, seja hexacampeão. Tomara, vamos torcer como brasileiros. Obrigado, Thiago Sempre à Batista, em disposição. mais uma participação aqui no Litoral Urgente.